Pai, aqui está o teu filho, será instrumento teu esta noite, Senhor, para nos transmitir a tua palavra. Ó Deus, nós desejamos, nós ansiamos, nós necessitamos, ó Deus, ouvir a tua voz, a nos direcionar, nos exortar, nos direcionar, Senhor, se conforme o teu querer e a tua vontade. Por isso te pedimos, ó Pai, use o teu filho para nós de uma forma muito especial. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Do Evangelho de João, Evangelho segundo, Evangelista João, capítulo número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo de número 1. A partir do versículo de número 1. Os irmãos já encontraram? Hein? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode tomar assento? Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui no conteúdo da palavra, do estudo desta noite, eu quero convidar os irmãos, não convocar não, né? Convidar os irmãos para estarem celebrando a Deus junto com o Engenho da Rainha. Nossa festividade começa amanhã, quarta-feira, dia 10. E se a igreja do Senhor não for arrebatada, estaremos ali muito, muito felizes. E essa festividade vai até domingo. Amanhã quem vai estar pregando vai ser a missionária Marilene, vai ser uma bênção de Deus. Quinta-feira, a diaconisa Kétima Lima vai estar ministrando para a gente ali. Na sexta-feira teremos o pastor Lauri Vilas Boas ministrando o culto dos homens. Quinta-feira, culto das irmãs. Sexta-feira, obrigado, irmã. Sexta-feira, culto dos homens. No sábado, às 15 horas, teremos uma programação só para as crianças. Mande seus filhos para lá, leve seus pequeninos. Vai ser uma bênção muito grande. Quem vai estar ministrando é a tia Maria. E à noite nós temos ali uma festa dos amigos. Maravilhoso, abençoado. Quem vai estar pregando é o pastor Johnny Costa, também da Assembleia de Deus Central ali em Bom Sucesso. E no domingo, nós estaremos ali encerrando a nossa festividade. E quem vai estar pregando é o nosso pastor presidente, pastor Natanael Frase. E vai ser uma bênção, teus irmãos. Separe um dia para estar lá conosco, né? Isso não vou pedir muito, esteja todos os dias, né? A igreja aqui entende, o ministério aqui entende, esteja todos os dias lá. E vai ser uma bênção receber o meu irmão e minha irmã para juntos glorificarmos a Jesus. Meus irmãos, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos passear por alguns textos da palavra de Deus. Deus, ele é criador de tudo aquilo que existe. Nós temos a criação de Deus e nós temos os filhos de Deus. E a gente começa a entender, a gente começa a fazer algumas separações quando a gente vai estudar o Hexameron do hebraico. Nós vamos entender o que é a criação de Deus, né? E o que é o filho, o que é a filha de Deus. Existe uma diferença muito grande nisso. E a gente vai aprender que para ser filho, para ser filha, precisa ser gerado de uma semente. Né? Nós sabemos que estamos aqui hoje porque, né, a semente masculina, né, junto com o óvulo feminino, né, produz o quê? Vida. A vida, ela está na semente. Deus também tem uma semente, que é a sua palavra. Nós vamos aprender em Lucas, no capítulo 8, versículo 11, quando Jesus está tratando sobre a parábola do reino de Deus ali, se não me falha a memória. Ele vai dizer que a palavra, ela é a semente que é lançada. E essa palavra, ela gera, ela produz vida, ela produz fé.
O apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola aos Romanos, ele vai dizer que a fé, a vida em Deus, a fé em Deus, ela é chegada a nós, né? Ela é produzida em nós, ela é através do quê? Da pregação da palavra, quando nós ouvimos a palavra. Então a palavra é a semente que produz vida, que produz fé. O nascimento, queridos amados irmãos, é o meio em que nos faz pertencer a uma família. Existe um segundo meio em que nós pertencemos a uma família, que é a adoção. Jesus, ele é o unigênito de Deus, é o Filho único de Deus. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 12, do Evangelho de João, que todos aqueles que receberam e creram no seu nome, Jesus, foram feitos, foram chamados filhos de Deus. O que me chama muito a atenção no que nós vamos falar aqui nessa noite, algumas perguntas que eu tenho feito nesse texto, eu não iria pregar esse texto hoje. Esse texto ele faz parte de uma programação de púlpito que eu tenho lá na congregação. Eu só ia pregar esse texto lá para outubro, né, nos cultos da palavra, mas eu vou adiantar lá para a sede. Então a gente vai dar só uma pincelada, até porque não está totalmente pronto, né, na doutrina da regeneração. Na doutrina da regeneração. Então, o que nos chama a atenção é que aquele que é filho, aquele que é filha, carrega em si as características de quem o gerou. Traços, personalidades, muitas vezes, né, queridos irmãos, a aparência física. Às vezes a gente olha para uma criança e fala assim, olha, é a cópia do pai, ou é a cópia da mãe. Tem o gênio do pai, tem o gênio da mãe, e vai por aí fora, por quê? A gente identifica, a gente sabe que aquela criança realmente é filha do fulano que nós conhecemos, não é? É filho da fulana que nós conhecemos. O que é que identifica alguém que nasceu em Deus? Quais as evidências da regeneração? A palavra regeneração, meus amados irmãos, ela é muito falada nos cursos de teologia, nos cursos básicos e nos cursos superiores. A regeneração, ela fala de gerar de novo. É um termo grego que fala gerar mais uma vez. A medicina usa muito esse termo também, quando fala sobre regenerar tecidos, não é? Alguma parte do corpo, quando ela sofre uma lesão, e através de cuidados médicos, aquela parte do corpo, ela vai sendo o quê? Regenerada. Não é? Ela cresce de novo, é a pele que volta, embora que a cicatriz fique, não é? Mas a pele, aquela parte do corpo humano, ela foi regenerada. Então, ou seja, é gerar de novo. A doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento, ela precisa, queridos e amados irmãos, estar mais presente nos púlpitos evangélicos. Algumas pessoas estão muito enganadas, estão muito iludidas, porque achamos que somos filhos e filhas de Deus porque vamos a um templo evangélico. Somos filhos e filhas de Deus porque o pai é crente, porque o pai é pastor, porque o pai é obreiro. E ninguém vira um hambúrguer porque vai no McDonald's. Ninguém vai virar um carro porque nasceu numa garagem. E ninguém vira um cristão porque frequenta uma igreja evangélica. Temos características, temos evidências, temos algumas coisas que vão mostrar, né, que existem traços que mostram que você pertence a uma família. E meu irmão e minha irmã, não tem como negar. Não tem como negar. E nessa noite eu quero falar sobre evidências da regeneração, evidências do novo nascimento. E às vezes quando a gente vai falar de evidência, nós usamos a palavra evidência para dizer que alguém está em destaque, está num bom conceito, está numa boa situação. Mas evidência é o que pode ser usado para provar se uma afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa. Termo que é muito usado, inclusive, no campo jurídico, no campo das leis. Né? Apresente as suas evidências, apresente os fatos. Então, quais as evidências de alguém que nasceu de novo? E essa doutrina, meus amados irmãos, ela não pode ser deixada para lá. É algo muito sério na vida da igreja, é algo muito sério, é algo que é um divisor de águas na vida de quem entregou a sua vida a Jesus, na vida de quem é batizado, na vida daqueles que estão nas fileiras, que estão assim, nós vamos para o céu. Então, o que é o novo nascimento? Assim,
A questão é, quem é gerado? Tem as características de quem o gerou? E como eu falei para os irmãos, é porque nós temos pais crentes, somos filhos de pastores, somos filhos de obreiros, cantamos na igreja, temos títulos na igreja que evidencia que nós nascemos de novo. Eu posso ser um pastor e estar a caminho do inferno. Eu posso ser um cantor muito bem sucedido, estar no topo da pirâmide social, mas ainda assim estar a caminho do inferno. Podemos estar no hiperativismo dentro da igreja, fazemos tudo, estamos em todas as campanhas, evangelizando, aquela coisa toda, e ainda assim não temos características e evidências de que nós somos filhos de Deus. No ano de 2001, houve uma situação em que o Brasil ficou tenso. Eu me lembro que a filha do Silvio Santos, ela foi sequestrada, a Patrícia Bravanel foi sequestrada, e o seu sequestrador matou 2 policiais e ainda fez de refém o apresentador Silvio Santos. E em um dos depoimentos de um dos amigos daquele infrator, né, amigo e colega de infância, ele descreveu quem era aquele homem, aquele rapaz, aquele jovem. E dizia para nós, olha, ele era aluno da Escola Bíblica Dominical, chegou a ser professor da Escola Bíblica Dominical, chegou a dirigir os jovens, foi líder de jovens da igreja, mas não era nascido de novo. Não era nascido de novo. Então, meus amados irmãos, quais são as evidências, o que marca, o que destaca, o que pode, o que está em nós, que as pessoas olham e veem, não, verdadeiramente esse é cristão, verdadeiramente é servo de Deus, verdadeiramente é serva de Deus. Abra sua Bíblia, na primeira carta de João, nós lemos o Evangelho, e agora nós vamos ler a carta, e deixe sua Bíblia aberta. Primeira carta de João, capítulo de número 3. Vamos ver algumas evidências do novo nascimento, evidências do regenerado, evidências de quem nasceu de novo, evidências do povo que se chama cristão. Capítulo 3 da primeira carta de João, versículo de número 6, diz assim: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Nós temos algumas coisas aqui que, em primeiro lugar, nós precisamos ressaltar, de acordo com bons leitores que somos, né? Nós vamos deixar as questões de exegese um pouco para depois, as questões teológicas, até porque não vai dar tempo de falar sobre tudo isso aqui, mas vamos interpretar o texto. Qualquer que permanece, qualquer que está, qualquer que não o largou de mão, que não o abandonou. É interessante que a característica é para quem permanece, para quem está. Nele quem, irmãos? Jesus. Jesus. Ele é videira. Nós somos o quê? Os galhos da videira. E todo galho que estiver nele vai o quê? Frutificar. Fora da videira, nós secamos, nós morremos. E o que o apóstolo, o que João está dizendo? O que o apóstolo João está dizendo? Olha, qualquer que permanece, quem está nele, não é quem está fora, mas quem permanece nele não vive pecando. Então, queridos amados, uma pessoa nascida de novo, a primeira evidência de uma pessoa que nasceu de novo, ela não vive na prática do pecado. Tem uma tradução católica, que é a tradução Ave Maria, eu tenho lá em casa, ela diz assim, quem está ligado nele não tem o pecado como hábito, não tem o pecado como uma cultura, como um modus vivendi. Nós somos pecadores redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Não deixamos, irmãos, de ser pecadores. O sangue de Jesus está sobre nós, foi derramado por nós. Mas o cristão, o servo de Deus, que teve um encontro com o Espírito Santo, que recebeu Deus na sua vida, que é morada de Deus, ele olha o pecado rodeando e ele foge. Tem gente que vê um buraco e se lança. Tem gente que está vendo a cerca, o arame farpado, em vez de estar fora, está no limite, vai se arranhar, vai se machucar, vai se lanhar. Então sai. A Bíblia nos informa, quando fala de José, do Egito,
que quando José está na casa de Potifar, a mulher de Potifar, ela quer cometer um adultério. Ela quer trair o marido e pega por bode expiatório quem? O menino José. José deveria ser um jovem bonito, né? Forte, atlético. E a mulher de Potifar também não devia ser feia, devia ser uma mulher muito atraente. O que José faz quando ela chega para tentá-lo, para tentar deitar com ele? Ele foge. E é interessante, queridos e amados irmãos, que ele foge realmente, porque, queridos, como homem, ele tem desejos. Ele está vendo um buraco sendo aberto, ele está vendo uma cova ali cavada, preparada para ele vai ficar, ele vai embora. Para duas igrejas diferentes, Paulo fala uma coisa. Para uma igreja, Paulo diz assim, olha, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Para outra igreja, ele fala assim, fugir da prostituição. Prostituição você não peita. Prostituição você não encara. Porque é carne, meus irmãos. E eu sempre digo uma coisa, meus irmãos, a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter sabedoria de Deus para lidar com certas circunstâncias. Pastores, obreiros que muitas vezes estão aconselhando, a gente tem que ter muito cuidado, muito discernimento. Às vezes as pessoas estão procurando falar língua estranha, as pessoas querem ver anjo amarelo, querem ver anjo azul. Tem que buscar discernimento, sabedoria, porque a sabedoria que não vai deixar você se arrebentar. E aí o sexo oposto começa a falar de uma vida sexual, ou começa a falar sobre outros assuntos, e aquilo já começa a inflamar a carne, porque é desejo da carne. O irmão aqui leu uma lista de obras da carne, e a Bíblia fala sobre as obras da carne, e ela fala assim, as obras da carne, elas são o quê? Manifestas, ou seja, o texto original em grego diz assim, elas são percebidas, elas são vistas. Há problemas, há erros em você que talvez você não veja, mas outra pessoa sabe que você tem. Ela vê, porque as obras da carne, irmãos, elas estão a olho nu. As obras da carne elas estão a olho nu. As pessoas, por isso que o texto fala, elas são manifestas. E é desejo, é direito da carne a prostituição, é direito da carne o adultério. A carne ela quer cobrar até o último centavo, a carne ela quer bater, a carne quer dar tiro, a carne quer esfaquear, a carne ela quer isso tudo. Só que quem está na carne não pode agradar a Deus. E aí, já é um dos indícios, já é um dos tópicos negativos da palestra, do estudo de hoje, que é uma maneira de não... É uma percepção de que a pessoa, ela não nasceu de novo. Eu já falei nesse púlpito aqui, eu falo muito lá no Engenho da Rainha. Irmãos, gênio ruim não é virtude. É defeito e é defeito grave. Tem gente que se gaba pelo gênio, porque se pisar no meu pé vai acontecer isso. Se crente não roda baiana. Tá? Então, assim, quando a gente vai para o fruto do Espírito, o Engenho da Rainha está estudando nos cultos da palavra, nós falamos algum tempo sobre as obras da carne, agora nós entramos no fruto do Espírito. E um dos gomos do fruto do Espírito é o quê? É a longanimidade. O que é a longanimidade, pastor? Do grego macrotúmia, significa a paciência para suportar as ofensas. É o pavio sem ponta. Irmão, ser cristão não é simples. Nós reduzimos o cristianismo a cantar na igreja. Nós reduzimos o cristianismo a fazer uma obra social na igreja. Nós reduzimos o cristianismo a cultos esporádicos na igreja. Mas o cristianismo ele é o estilo de vida de Jesus nas nossas vidas. A Assembleia de Deus não é o cristianismo. A Igreja Batista não é o cristianismo. A Igreja Católica não é o cristianismo. Fazem parte, ou tentam, pelo menos, fazer parte do clã cristão. Mas ser um cristão é ser um imitador, é ser um seguidor de Jesus. E se a gente tentar andar como Jesus andou, ou melhor dizendo, deixa eu reformular aqui, se nós olharmos para as páginas dos evangelhos e vivemos como Jesus viveu, andarmos como Jesus andou, a vida será muito diferente. Existe um livro, existe um filme desse livro que chama-se Em Seus Passos, o que faria Jesus? Leia um livro, assista um filme, que é muito bom. Mas a primeira característica, a primeira evidência de uma pessoa que nasceu de novo é que ela não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Se a gente for olhar para a palavra, meus irmãos, ainda aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo de número 18, diz assim, olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não
peca, ou seja, não tem pecado como um hábito, mas o que de Deus é gerado, ou seja, o que de Deus nasceu de novo, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ou seja, quem nasceu, quem experimentou o novo nascimento, tem cuidado de si. Um dos conselhos que Paulo dá ao jovem pastor Timóteo é o seguinte: olha, Timóteo, antes de você pregar, cuide de você depois da doutrina. Acho que foi até um tema que o pastor Nathanael pregou na convenção, na Comaderge, não sei se foi esse ano ou foi ano passado. Um dos temas que nós elencamos para os pastores da Comaderge era: tenha cuidado de ti mesmo. Então, o primeiro cuidado que Timóteo precisava ter era com ele mesmo. E Paulo não está dizendo apenas sobre saúde, engloba a saúde física e emocional, mas está falando sobre ética, moral. Está falando sobre condições de estar à frente, de liderar. Coisa que muita gente não tem nos dias de hoje. Paulo, quando está elencando as características, quando Paulo está elencando ali para ser bispo, para ser um obreiro na igreja, ele começa a elencar as características, as prerrogativas. Na primeira carta que ele escreve ao jovem pastor Timóteo, ele fala assim: olha, quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, ele está dizendo, quem quer ser um pastor, quem quer ser um ministro, excelente obra deseja. Maravilha, que bom. Agora, convém que o bispo seja, a primeira característica, irrepreensível. A palavra irrepreensível tem um contexto jurídico daquela época, que significa o seguinte: que não esteja respondendo a processo, ou seja, que não esteja com seu nome sujo. Não é nome sujo no SPC, nem no céu não, irmãos, é com o nome sujo na boca do povo. Alguém que tenha caráter, alguém que tenha moral, condições para ensinar. E aí ele vai afunilando, ele vai dizendo uma série de características. Então, o neoconverso, aquela pessoa que entregou a sua vida a Jesus e agora faz parte da família da fé, ela não vive na prática do pecado, não tem o pecado como modus vivendi, como hábito. Irmão, ser cristão é algo muito diferente do que as pessoas pensam. Hoje ser cristão é tranquilo. As pessoas colocam nas redes sociais, hoje eu faço parte de igreja tal, e tem igreja que a pessoa é membro que dá até um certo status, porque tem muita gente importante lá, tem gente de renome lá. A igreja, quando ela surge, a igreja, quando ela nasce, nos anos subsequentes, antes da Idade Média, muitos irmãos nossos morreram. Hoje as pessoas querem ser bispos, apóstolos, de multidões. Naquela época, o bispo Policarpo era bispo de 5 pessoas. 5 pessoas. A igreja se reunia em catacumbas por causa da perseguição. A diáspora fez a igreja pregar o evangelho. O evangelho não foi pregado pelos pregadores de renome. Não existia nem esse negócio de pregador de renome. Não existia, queridos e amados, mas essas querelas, essas patifarias que existem no nosso meio nos dias de hoje, essa idolatria que nós condenamos na igreja católica, mas está em nós. Nós enfeitamos nosso alguidar com nossos santos de preferência. Não nos prostramos diante de mais de escultura, mas nos prostramos diante de alguém que está vivo ainda. Se não for ele a pregar, se não for ela a cantar, eu não vou para o culto, aquela coisa toda. E é dessa maneira isso. Pecado esse que vem na igreja de Corinto. Um diz eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros falam eu sou de Cristo. E vai por aí afora. Então, a igreja ela era perseguida. Quando alguém diz eu sou cristão, eu sou do caminho, eu faço parte, o seguidor de Jesus, era colocar o pescoço numa corda para ser enforcado, era colocar a cabeça debaixo de uma guilhotina, era assinar a sua sentença de morte. Hoje está muito fácil gemer na chupeta. Hoje é na chupeta. Só que o texto, a palavra, as pessoas podem mudar, a cultura ela pode mudar, e a cultura, de acordo com a antropologia, ela é mudancista, ela muda a todo tempo, mas a palavra de Deus ela não muda, ela permanece para sempre. E meus irmãos, se nós, membros da Assembleia de Deus, não observarmos a nossa declaração de fé, a nossa declaração de fé diz que este livro aqui é a nossa única, infalível, regra de fé e prática. Não há espaço para negociações, aqui não há relativismo. Ela é o nosso manual de vida. Se a gente não observa aqui, nós não somos cristãos. Nós ainda não somos membros de igreja
convertidos. Ah, pastor, eu sou batizado, eu sou um pecador seco, sou um pecador molhado. Não teve mudança de vida. O velho homem não morreu. Então, o novo nascimento, meus amados, é uma doutrina, é uma das doutrinas da salvação. São diversas doutrinas que nós temos na soteriologia e que elas precisam voltar aos púlpitos. Eu estava falando no Engenho da Rainha que eu vou começar a dar culto de doutrina nos domingos à noite. Porque durante a semana, muita gente trabalha, aquela coisa. Eu vou pegar a igreja cheia, né, no dia de domingo, e vou começar a dar culto de doutrina. Porque essas mensagens é que sustentam a nossa vida. Elas é que sustentam a nossa vida. É que nos fazem, queridos e amados irmãos, resistir quando a tentação vem. Quando a luta vem, não é mensagem de congresso que deixa você de pé, não. É a base sólida que você tem na Bíblia. É a base sólida que você aprende na escola bíblica dominical. Irmão, o crente precisa ser membro, aluno da escola bíblica dominical, aprender, perguntar, dar trabalho ao seu professor. Então, o que acontece? A primeira característica de alguém que nasceu de novo é que ele não vive na prática do pecado. A pessoa nascida de novo, ela foge dele, ela não quer assunto. Irmãos, hoje nós gememos quando o crente ele erra, ele dá uma pisada na bola, ele geme sob o fardo da presença do pecado, ele lamenta, ele chora, ele não aceita aquilo, ele vê o pecado, que os amados irmãos, como é que eu posso dizer assim? De uma forma nojenta, porque não faz parte da vida dele, ele não aceita mais aquilo para a vida dele. De repente, quando ele acidentalmente, fatalmente comete algum erro, aquilo incomoda o seu coração e a sua mente, e quando não se sente perdoado por Deus, ele não volta ao normal. Se isso não acontece com você, você não experimentou o novo nascimento. Se isso não acontece, não houve arrependimento, não houve novo nascimento. O crente novo, que nasceu de novo, ele não se conforma com a cultura do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja, e na primeira epístola de Pedro, se não me falha a memória, também vai falar sobre a mesma coisa. Não vos conformeis com este mundo. E na nova versão do texto em grego do Nestle Aland, ele está na 28ª edição, os seminaristas que estão aqui e gostam de ler o grego, é muito bom. Compre a 28ª versão do Novo Testamento de Nestle Aland. Ele vai colocar no seu texto o seguinte: metamorfé. Metamorfé, ou seja, é tomar a forma, é ser igual, é estar na mesma cultura, é vestir-se da mesma maneira, é falar as mesmas coisas, é não se importar com o tipo de comportamento que o mundo está vivendo. E o apóstolo Paulo está dizendo: não sejam iguais, não tomem a forma, não pratiquem o que eles praticam. Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque, meus amados irmãos, é uma característica de quem nasceu de novo. Você agora não pertence mais a este mundo. Mas, pastor, eu estou nele sim como peregrino. Porque a qualquer momento o Senhor pode nos escolher, irmãos. A qualquer momento a igreja ela será arrebatada. E a palavra de Deus foi falada aqui nessa noite. O irmão aqui leu. Que quem está na carne, quem pratica as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Não é o pastor quem fala, é a palavra de Deus quem diz. Eu tenho um sermão que há muitos anos eu não prego, eu preguei sermão na primeira igreja batista de Duque de Caxias, o rol do inferno. Nós sabemos que todos os clãs, todas as associações, elas têm um rol, elas têm um livro de membro, né? E só são considerados membros daquele lugar quem está no rol de membros. A MDV ela tem um rol de membros, nós temos carteirinhas, né? A Bíblia fala sobre o livro da vida, é o rol do céu. Mas há também uma sociedade que vai compor o inferno, tem o rol do inferno, há uma lista quase que interminável na Bíblia. Uma das listas está em Gálatas, a outra está em Coríntios, nas epístolas de Coríntios. No Antigo Testamento nós vamos também ver uma lista daquelas pessoas que descem ao Sheol e vai por aí fora. Então existe uma lista, nomes de pessoas. Então quem pratica tais coisas, quem ainda não rompeu com o pecado na sua vida, ainda não pode herdar o reino de Deus. Não é uma mensagem legalista, irmãos, até porque eu não gosto de legalismo. Tá? É uma mensagem do Evangelho, é uma mensagem da palavra de Deus para as nossas vidas. E nós vamos aprender também que a pessoa que ela crê, a pessoa que ela
é nascida de novo, ela crê que Jesus é o Cristo. No capítulo 5 desta carta a João, diz assim, no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Toda pessoa que crê, quem é o Cristo? O Cristo não era sobrenome, o Cristo era o Messias esperado, era o ungido de Deus. Como Nazaré também não era o sobrenome, Nazaré era de onde Jesus vinha, né? Então, quem não acreditava que Jesus ele era o Messias, o escolhido, né, de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados, irmãos, não poderia o quê? Ser chamado de cristão. Então, todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Jesus é o único que pode salvar. Não há intermediários. Não há intermediário. A gente vai ver que ele diz mais bom na Bíblia. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Hebreus 7, versículo 5. Ele é o intermediário entre nós e Deus. Só ele, mais ninguém. Então o cristão, alguém que nasceu de novo, crê que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Agora tem um porém, uma outra coisa que nós precisamos colocar aqui dentro. Todos gostam de Jesus como Salvador. Amém? É muito bom ter um Salvador, né? A palavra em hebraico, Goel, né? Alguém da família que vem interceder, que vem nos ajudar. Agora, uma outra característica de Jesus é que ele é Senhor. Ele é o Salvador e ele é o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que governa. O Senhor é aquele que rege. O Senhor é aquele que dita as regras. O Senhor é aquele que comanda. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está lá naquela oração modelo de Mateus capítulo número 6. Pai Nosso que estás no céu, não santificação do teu nome, aquela coisa toda. Venha a nós o teu. A palavra reino, de acordo com Nestle Aland, no seu Novo Testamento grego, Basileia, significa o alcance, é tudo aquilo que a ideia é tudo aquilo que os olhos do rei alcançam, é dele. Tudo aquilo que os olhos do rei alcançam é dele, pertence a ele. Na dinastia, irmão, nem os filhos eram dos pais. Se o rei olhasse para o meninão lá bonitão, alterofilista, nem quisesse que ele fosse um soldado, ele ia lá e requisitava. Gostava de uma menina, ia lá, pegava a menina e trazia para si. A exemplo de nós vemos Davi. Nós vemos Salomão e outros por aí afora que eles tinham poder. Se Jesus é o Senhor, e como um dos ofícios de Jesus, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. São 3 ofícios e Jesus tem esses 3 ofícios. Como rei, ele comanda. Como rei, ele tem, que dizer mais irmãos, o domínio. Como rei, ele requisita. Como rei, ele é o dono de tudo. Então, quando a gente fala assim, olha, venha sobre nós, venha a nós o teu reino, a gente diz assim, olha, venha sobre a minha vida o teu governo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, quer dizer, mas irmãos, quem nasceu de novo, quem experimentou a regeneração, quem foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele enxerga Jesus como Salvador. Ele é único, não há intermediários, né? E ele enxerga Jesus como Senhor da sua vida. É aquele que comanda a sua vida, as suas ações, né? A gente ora, a gente pede permissão. A gente vai aprender, irmãos, isso inclusive, quando Jesus, ele está no Getsemane, agonizando. Quando ele está no Getsemane agonizando, ele faz a sua oração. Ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim a cruz. Se possível, afasta de mim o sofrimento. Agora, contudo, cumpra-se a tua vontade. Hoje, nós estamos dizendo para Deus, olha, faz a minha vontade. Faz a minha vontade. Eu decreto. Irmãos, a igreja não declara nada de que Deus tem que fazer. Nós não decretamos a Deus. Os decretos já foram colocados aqui. A gente não decreta nada. Nós precisamos aprender a voltar a ensinar às igrejas que o nosso Deus ele é soberano. Uma das doutrinas mais esquecidas na igreja é a soberania de Deus.
Deus não é obrigado a dar carro, Deus não é obrigado a dar casa própria, Deus não é obrigado a enriquecer ninguém. Se Ele quiser curar aqui alguém nessa noite, levantar alguém da cadeira de rodas, falar para alguém jogar as muletas fora, fazer o cego voltar a enxergar, né? Ou o cego de nascença enxergar, Ele vai fazer. Mas se Ele não fizer nada disso, Ele continua sendo Deus. Deus não vai ser diminuído porque a minha oração não foi respondida. Deus não vai deixar de ser Deus, irmãos, porque Ele não realizou o milagre. Deus não vai deixar de ser Deus se eu não morar na casa própria. Eu posso morrer morando de aluguel, posso morrer de uma doença, eu posso morrer com um tiro, uma bala perdida, não importa. Ele vai continuar sendo Deus. Eu fui vítima de uma fatalidade, acontece. O grande problema é que as nossas igrejas, graças a Deus aqui não, mas tem muita gente aí fora que está preparando o povo para ficar aqui na terra.